de um cara que nem estava descrente ali, que não queria fazer nada, que o imóvel dele para ele estava regular, que ele falou que era um sítiozinho, ou seja, ele não quer gastar dinheiro com isso. Ele já começou a estar consciente do problema, né? Então, o que que a gente fez? A gente executou o marketing aí, o marketing de 3 passos, né? Então ele se tornou consciente do problema dele. Na cabeça dele, ele estava regular. Ele não precisava de classe CIRT, RK. Ele está com a matrícula lá, tá pronto. A outra área tem posse, ninguém nunca perguntou ele, tá pronto, tá tranquilo. Mas a gente falando das possibilidades, e ele começou a ter consciência de, opa, primeira coisa, eu estou consciente do meu problema. É como se o meu carro tivesse quebrado e eu não soubesse. E chegasse o mecânico e falasse assim, ó, seu carro pode acontecer um problema aqui. Ó, eu tô vendo aqui que tá sem óleo no motor. Tô vendo aqui que o seu pneu tá murcho. Eu tô vendo aqui que você precisa apertar esse parafuso aqui. Então, ele me tornou consciente do problema. E é isso que a gente faz para o proprietário de imóvel rural. Essa estratégia já torna ele consciente do problema. Santiago quer dizer que ele vai fechar com a gente? Não. Que ele vai fechar daqui a um mês? Não. Tá? Ele vai tornar ciente do problema e ele vai saber que o imóvel dele vai estar regular. É que nem veículo, né? Se você sabe que seu veículo está irregular, né? Vocês sabem aí, uma hora ou outra você vai querer regularizar. Você vai querer pagar. Você vai querer pagar aquele documento do veículo. Você vai querer fazer a manutenção daquele veículo para não passar por problemas. A maioria das pessoas são assim. Não gosta de estar regular. E é do Brasil todo. A maioria das pessoas não gosta de estar regular. E o proprietário de imóvel rural, que ele vive, muitas vezes vive daquela produção daquele imóvel, aí que ele não gosta mesmo, né? Porque é a base para ele. É muitas vezes aquele sustento que ele tem ali, é a produção no imóvel rural. Então, você está dizendo que aquilo ali, que a base dele está irregular, meu amigo, isso fica na cabeça dele. Fica na cabeça dele. E aí, resumindo essa história, ele vai passar essas documentações para a gente vai continuar, né, o nosso diagnóstico. A gente vai fazer esse diagnóstico. Santiago, quanto é que você vai cobrar? Não sei ainda. E foi uma pergunta até de uma das nossas pessoas aí que está interessado em entrar na comunidade do Combo Rural. Quanto é que cobra? Quanto é que cobra? Eu só vou saber quanto é que cobra quando eu gerar todo o valor para ele do serviço e ver o que é que eu vou precisar fazer. Às vezes, às vezes ele tem o carro, às vezes não tem. Às vezes ele tem CCIR, tem ITR, às vezes não tem. Ele tem matrícula, vai ser um passo. Se ele tem a posse, vai ser outro passo. Se ele tem matrícula desatualizada, ele vai ser um passo. Se tem matrícula em nome de outra pessoa, do vendedor ainda, vai ser outro passo. Então, toda essa análise, esse diagnóstico do imóvel rural que a gente chama, isso é muito importante para você gerar valor para o seu cliente. Então, primeiro passo, manteve ele consciente desse problema. Segundo passo, passar para ele esse diagnóstico, né? E ele saber que a gente resolve, ok? Então, ele tornou consciente do problema, né? E ele vai saber que você resolve. Ele vai saber que você resolve, tá? Então, ele vai chegar e vai pedir para você, eu quero uma proposta. Esse cliente é ele que vai pedir para a gente. Com certeza, quando a gente mandar esse é o seu diagnóstico, falta isso, 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 isso. E ele vai chegar assim, quanto é que custa para eu fazer isso? Para eu tornar meu imóvel totalmente regular, né? Ele vai estar ciente de todos os problemas dele, a gente já viu que tem vários. E tem vários, pessoal. Por quê? Porque regularização de imóveis rurais, ela é bem claro, CCIR, ITR, Cadastro Ambiental Rural, georreferenciamento, matrícula, posse, eles não se conectam, porque a maioria desses cadastros é feito por cada um profissional diferente. Então, eles tendem a não se conectar. Eles tendem, se você for... E fora esses sistemas cadastrais,
As bases cadastrais também pode dar problema. O cara pode ter uma área do K, terem feito uma área do K em cima dele. Olha só o problema, né? Então, você vai fazer essas pesquisas nos sistemas cadastrais e nas bases cadastrais para mostrar para ele, o que ele realmente precisa para regularizar o imóvel, tá? Então, por que esse método dá resultado de faturamento de acima de 15 mil reais por mês? Porque você não trata ele como todos os outros vão tratar, né? Você, primeiramente, você tornou ele consciente do problema nesse exemplo, né? E se o cara chegar assim, ó, eu quero o K, você vai tratar da mesma maneira, vai explicar para ele e tal. Então, o cara que veio pelo K, ele vai estar ciente dos outros problemas. Pode fazer o K? Pode. Você vai perder o cliente? Não. Mas o cara que veio pelo GEL, você vai tornar ele ciente do problema e ele vai querer, consequentemente, ele vai querer essa proposta completa, tá? Ele vai querer, porque precisa disso. Não é você que está dizendo que precisa. São os órgãos que dizem, são as legislações. Ok? Então fica claro para ele, né? Acaba que tem esse gatilho mental do desprendimento, porque não é você que está dizendo, não é você que está forçando ele, são as legislações que obrigam ele a ter imóvel regular. E esse posicionamento, quando você tem, você vai ver que você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir fechar mais serviços. Por que esse faturamento chega porque nesse método do combo rural, que está com as inscrições abertas aí nesse momento, você que está me acompanhando aí, que se pergunta quando é que abre, quanto é que abre, as inscrições estão abertas, o link está na bio aí do Instagram, está na descrição do vídeo do YouTube, do Facebook. Esse método chega a atingir resultado de acima de 15 mil, por quê? Porque ele chega por uma coisa e ele fecha um combo de serviços. E se ele não fechar naquele momento, não tem problema. Ele vai fechar posteriormente. Porque é muito difícil ele saber quem resolve todos esses problemas, tá? Geralmente, existem profissionais de um cadastro só. É um, é dois, é três, é um cadastro, é dois cadastros, mas eles ainda ficam com o imóvel regular. E é claro para eles, ó, o seu CIR e TR está diferente da matrícula, o georreferendamento tem uma área, tem que atualizar na sua matrícula, você está sem certificação, seu imóvel é acima de 100 hectares, vai se exigir para você pegar um crédito, para você desmembrar seu imóvel, para você vender seu imóvel mais caro, para você passar o seu imóvel aqui para o inventário, né? Para você dividir. Então, tem crédito rural, financiamento, então tem tudo que o proprietário de imóvel rural precisa fazer, exige um imóvel rural regular, tá bom? Então, isso é claro para ele. Então, você tem que trazer isso também nessa argumentação. Não, né? Nessa conversa, tem que trazer essa importância para ele. E ele vai começar a entender que realmente o imóvel sem documentação, ele não tem essa segurança jurídica. Então, a primeira diferença do método é esse, o seu posicionamento vai mudar. E você que está começando do zero, não tem problema, é melhor ainda. Você que está fazendo faculdade, terminando um curso, você tem que estar entrando na área agora, começando do zero, essa é a melhor forma de começar do zero. Porque você já vai começar da maneira certa. Queria eu ter essa oportunidade, né? Queria a gente aqui da GNS ter essa oportunidade de começar dessa maneira, começar tratando com todos esses cadastros, explicando para o cliente o que ele precisa. Antes a gente era um profissional de um cadastro só, a nossa história é essa, né? Nós somos engenheiros agrimensores, né? E a gente trabalhava apenas com georreferenciamento, com o serviço que a gente sabia fazer, né? Mas a mudança de posicionamento foi o que a gente fez a gerar mais resultados. Resultado de acima de 15 mil reais por mês com a regulação de imóveis rurais. Por quê? Porque a gente começou a entender que não é o que a gente quer fazer, é o que o nosso cliente precisa. A parar de pensar na gente e pensar no nosso cliente. Tá? Então, esse posicionamento já vai conseguir você fechar mais serviços e fechar mais serviços com o mesmo cliente.